Cortiço é um romance escrito por Alusil Azevedo que foi publicado em 1890. Ele retrata o cotidiano de uma região do Rio de Janeiro chamada Bairro do Botafogo durante o final do século XIX. A trama do romance se desenrola em dois ambientes socialmente distintos, o rico sobrado do negociante português Miranda e o cortiço ocupado por trabalhadores pobres e explorados por João Romão. Dessa maneira, as relações de trabalho são determinadas a partir de uma perspectiva naturalista devido ao contexto literário da época em que foi escrito. Nesse sentido, a obra analisa o meio social a partir de uma narrativa que expõe as relações de trabalho exploratórios e retrata o cenário no qual a sociedade brasileira enfrentava a perspectiva liberal capitalista e escravagista do período colonial. Ao narrar a construção do cortiço de João Romão, é exposto o intuito do personagem em expandir a estalagem que crescia cada vez mais por conta do número de trabalhadores que atuavam por lá, em geral pessoas pobres e de diferentes origens que encontravam no cortiço uma habitação e a possibilidade de uma ocupação remunerada. A maioria dos moradores do cortiço trabalhava na pedreira ou nas tinas de lavagem de roupa, como se observa nos seguintes trechos. Em alugá-las. Aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam uns 2 passos da obrigação. Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas bem de longe. Essas relações de trabalho favorecem a expansão do cortiço por conta do grande número de trabalhadores que ocupavam o mesmo espaço, causando uma alteração no ambiente urbano, pois quanto maior for a população que habita o local, maior será a demanda pela utilização e ampliação da infraestrutura. À medida em que a narrativa se desenvolve, o ambiente urbano se encontra cada vez mais modificado. Isso porque o movimento casa-trabalho, trabalho-casa se intensifica ao longo da trama, pois no cortiço os trabalhadores encontravam abrigo, alimentação e até mesmo empréstimos financeiros. Com isso, a estrutura urbanística do bairro do Botafogo foi completamente modificada, já que, visando abrigar o maior número de trabalhadores possível, a habitação começou a ser adaptada. No seguinte trecho, podemos perceber como a desonestidade e a ambição de João Romão, somadas à exploração do trabalho, está presente no livro. As casinhas continuassem a surgir, uma após a outra, e fossem logo se enchendo, a estenderem-se unidas por ali afora, desde a venda até quase o morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. A partir do trecho, nota-se como a estalagem modificou parte do ambiente urbano devido ao empenho de João Romão na transformação do dinheiro em capital. Para Karl Marx, em O Capital, essas transformações ocorrem conforme se investe dinheiro em mercadorias, para trocá-las novamente por mais dinheiro, exatamente o que João Romão faz. Ao longo do romance, podemos perceber que as relações do personagem João Romão com o capital e o trabalho foram se modificando. Começa com ele sendo empregado de um vendeiro e depois se tornando capitalista da obra, aquele que é capaz de lucrar a partir da troca de dinheiro por mercadoria, ou no caso dele, dinheiro por habitação, alimentação e meio de trabalho, que era novamente trocado por mais dinheiro. Durante a trama de O Cortiço, as modificações urbanas devido às relações do trabalho demonstram que João Romão, em sua trajetória de acumulação de capital, transformou a estalagem de João Romão em um ambiente propício ao abrigo de trabalhadores e, consequentemente, estimulou o deslocamento de pessoas pelo bairro do Botafogo em busca de sua estalagem, causando no bairro uma modificação drástica. Portanto, fica claro no romance como as relações de trabalho transformaram o bairro do Botafogo, com um intenso fluxo de pessoas atraídas pelas diversas relações de trabalho. Além disso, nota-se que a narrativa parece descrever um lugar totalmente diferente daquele que foi descrito no início da obra. A estalagem se modificou de maneira proporcional às modificações das relações de trabalho encontradas ao longo do romance.
Ou seja, quanto mais distintas e complexas elas se tornaram, mais o ambiente urbano descrito em O Cortiço foi modificado. Ao longo da obra, João Romão se tornou cada vez mais capitalista e, consequentemente, as relações do trabalho foram se diversificando e criando elementos que anulam a possibilidade de existir uma solidariedade mecânica. De acordo com Durkheim, a solidariedade mecânica é quando a vontade individual está de acordo com a coletividade, ou seja, a força coercitiva não entra em conflito com a individualidade de cada um. Além disso, se estabelece uma divisão por gênero dos trabalhos. Já a solidariedade orgânica há uma maior possibilidade de conflito entre a vontade individual e a coletividade, tornando as relações de trabalho mais complexas. Nesse sentido, apesar de no começo da obra o trabalho ser dividido por gênero, homens trabalhando na pedreira e mulheres nas tinas de cortiço, há uma exteriorização entre as individualidades dos personagens. Isso porque, ao invés dos habitantes convergirem para uma consciência coletiva, os personagens possuem traços individualistas, ou seja, em suas relações de trabalho são expostas características do sistema capitalista, que visa a intensa divisão do trabalho de sociedades complexas. Portanto, há a solidariedade orgânica. Dizemos que sociedades com solidariedade orgânica apresentam uma multiplicidade de vontades entre seus indivíduos e um número maior de individualidades divergindo da coletividade, que torna a atividade de cada pessoa individualizada. Quanto maior a individualidade, maior a especialização e divisão do trabalho, e quanto mais dividido e especializado for o trabalho, mais dependente do indivíduo é o corpo social no qual está inserido. Essa relação de dependência entre os indivíduos se faz presente na obra em diversas relações. As mulheres, por exemplo, alugavam as tinas do cortiço para poderem trabalhar, os homens se instalavam no cortiço para poderem morar próximo ao local de trabalho, e os caixeiros e funcionários públicos se alimentavam no armazém da estalagem. Dessa maneira, é possível perceber que a existência do cortiço possibilitou o estabelecimento de diversas relações de comércio e trabalho. Enfim, no romance de Alusio Azevedo, nota-se que existem relações de trabalho complexas, características de uma solidariedade orgânica, dotada de uma intensa divisão do trabalho. Além disso, é possível notar uma forte influência do capitalismo sobre essas relações, já que, conforme Karl Marx, o sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. A chamada acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção. Portanto, podemos dizer que João Romão se apropriava dos meios de produção a fim de acumular o capital. Ao longo do romance O Cortiço, as relações de trabalho estão contextualizadas em um ambiente cujas práticas capitalistas ainda não estão consolidadas, pois, na sociedade retratada por Aloysio Azevedo, há a coexistência entre a mão de obra livre e assalariada e a mão de obra escrava. No romance, a mão de obra livre se relaciona com a condição objetiva de seu trabalho, ou seja, ela é dona de sua própria força de trabalho, porém, não é proprietária dos meios para exercê-la. Por esse motivo, os trabalhadores precisam trocar sua força de trabalho por dinheiro, caracterizando uma relação comercial entre o dono da força de trabalho e o dono dos meios de produção. Há ainda o trabalho que não é limitado por uma relação direta entre o escravo e o senhor. Segundo Boris Fausto, o chamado escravo de ganho era um escravo que era permitido fazer o seu ganho, prestando serviços ou vendendo mercadorias, mas os senhores cobravam em troca uma quantia fixa paga por dia ou por semana. Vale ressaltar que os escravos de ganho eram muito comuns nas primeiras décadas do século XIX no Rio de Janeiro. Na relação de trabalho mencionada por Boris Fausto, o escravo se assemelha a um misto de trabalhador livre e escravo. Esse tipo de relação é principalmente retratado pela personagem Bertoleza. No início do romance, ela comercializa alimentos e com seus rendimentos pode pagar a seu senhor uma determinada quantia de dinheiro a fim de obter sua própria alforria. A comida arranjava-lhe imediatamente R$ 400 por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade.
Bertoleza também trabalhava forte, a superintendente era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês, e apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Em O Cortiço, Aloysio Azevedo mostra que a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre se dá a partir de um processo histórico que cria condições para a emergência do trabalho assalariado, e no romance, a figura do português João Romão é a transfiguração do processo de acumulação primitiva, condição fundamental do desenvolvimento do modo capitalista de produção. Também é importante ressaltar que o trabalho livre é apresentado na obra como degradante, seja por meio dos trabalhadores da pedreira ou na figura da personagem Bertoleza, um misto entre o trabalhador livre e o escravo. Esse modo de apresentar as relações de trabalho se dá porque, para a existência e a manutenção tanto do sistema escravagista quanto do capitalista, é necessária a exploração do trabalho humano. Bertoleza, na condição de escrava de ganho, é símbolo de uma exploração realizada por ambos o sistema, e por essa razão, ao se tornar ciente de que for enganada e sempre esteve presa a um ciclo de dupla exploração, escolhe a morte, descrita dramaticamente no fim do romance. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que sua carta de alforria era uma mentira. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha. Olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Por fim, as condições sociais e históricas apresentadas por Aloysio Azevedo em O Cortiço nos permitem constatar que as relações de trabalho existentes na sociedade oitocentista, especialmente na carioca, foram o principal fator de influência das transformações do ambiente urbano, uma vez que estimulam o aumento do fluxo de trabalhadores, relações comerciais que causam mudanças estruturais no ambiente físico. A obra nos fornece informações muito relevantes sobre o processo de desenvolvimento da divisão do trabalho na sociedade brasileira ao fim do século XIX, apresentada pelo autor como complexa e intensamente dividida, apresentando características daquilo que Durkheim chama de solidariedade orgânica. Além disso, mostra um período de transição das relações de trabalho no Brasil, do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, evidenciando a exploração do trabalho humano tanto por parte do aristocrata escravista quanto por parte do capitalista.